Bem, nós vamos ver agora os instrumentos e objetivos da política monetária, né? Aqui tem as referências. O livro do Carvalho, Souza, de 2007, Economia Monetária e Financeira, Teoria Política, segunda edição, Rio de Janeiro, Campos Elsevier. O livro do Fernando Nogueira da Costa, de 1999, Economia Monetária e Financeira. O De Gregório, que é um livro espanhol. José de Gregório, que é Macroeconomia, Teoria e Políticas, que é um livro chileno, né? E esse livro aqui, que é o principal que eu uso, né? Do Fernandes e Mota, Teoria e Política Monetárias na Atualidade, é um livro português, né? Da Edições Almedina. Essa é a referência principal para essa apresentação. E o livro também do Frederick Mishkin, né? Moedas, Bancos e Mercados Financeiros, quinta edição. Tem uma edição mais atual em inglês. Essa edição é de 2000 aqui no Brasil, já antiga, mas tem a edição mais atual na literatura em inglês. Primeiro, a gente tem aqui uma citação do Banco Central Europeu de 2011 que diz que o arcabouço institucional de uma política monetária ela se baseia em dois princípios fundamentais que são indispensáveis para uma decisão, para uma tomada de decisão de política monetária sólida, né? Representativa. Primeiro princípio, o mandato do Banco Central deve se focar claramente e sem ambiguidade em manter a estabilidade de preços, né? Então, o objetivo essencial do Banco Central é, sem ambiguidade e claramente, manter a estabilidade de preços. E o segundo princípio é que o Banco Central deve ser independente, né? Nós alcançamos essa independência há pouco tempo no Brasil. Nesse governo aqui, eu estou falando em 26 de outubro de 2022, no ano passado, 2021, o Banco Central brasileiro se tornou independente. Então nós estamos aí bem próximos aí do segundo turno das eleições de 2022, há poucos dias, né? E seja qual for o próximo presidente, né? Os dois que estão concorrendo são o Luiz Inácio Lula da Silva e o Jair Bolsonaro. Seja qual for um dos dois o presidente, teremos o Roberto Campos Neto, né, continuando no Banco Central, porque o Banco Central agora é independente e o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem mandato, né? Então ele vai continuar exercendo seu mandato no ano que vem. Bom, vamos examinar agora como é concebida e executada a política monetária com o foco de atingir os objetivos que a justificam. A gente vai ilustrar esses assuntos com a experiência e as práticas do Banco Central Europeu, do FED, né, que é o Banco Central norte-americano, e do Banco Central do Brasil. Estratégia e tática de política monetária. Primeiro, a concepção e a condução da política monetária exigem uma estratégia e uma tática, né? A estratégia de política monetária é identificar os objetivos finais da política monetária, né, que são os objetivos estratégicos, pensados como desejáveis, né, para alcançar uma melhor estabilidade econômica, crescimento, etc. Então, objetivos finais da política monetária estão relacionados à estratégia de política monetária, né? Então, a análise do conjunto de informações relacionadas às variáveis econômicas e monetárias que influenciam o comportamento da variável é selecionada como objetivo final. Você tem o objetivo final, por exemplo, controle de preço, né? E aí passa a analisar o conjunto de informações importantes referentes às variáveis econômicas, né, e monetárias para chegar a uma tomada de decisão coerente, racional, tendo em vista esse objetivo final de controle de preços, né? Então essa análise do conjunto de informações referentes às variáveis econômicas e monetárias, essa análise é fundamental para a tomada de decisão com vistas a atingir o objetivo final, que, no caso do exemplo que eu citei, é estabilidade de preços. De modo contrário, a tática de política monetária está relacionada à escolha dos processos, meios, né, pelos quais o Banco Central pode realizar com sucesso a sua estratégia. A estratégia é pensada analisando as variáveis, os modelos econométricos, uma série de
de diretores do Banco Central, analistas, debatendo, né, o próprio presidente do Banco Central também, debatendo, né, no Comitê de Política Monetária, por exemplo, e trazendo cada um suas impressões baseadas em estudo, baseadas em análise econométrica, baseadas em análise de cenários, em sondagem junto ao mercado financeiro, ao mercado produtivo também. Então, tudo isso compõe a estratégia. Agora, a tática, aí é quando o decisor de política monetária, o diretor do Banco Central, o presidente, etc., quando eles escolhem os processos, os meios, os instrumentos de política monetária pelos quais o Banco Central vai realizar aquela estratégia que foi formulada. Então, cabem nesse conceito tanto os instrumentos de política monetária, como eu citei, quanto os objetivos operacionais intermediários. Existem objetivos operacionais intermediários que são importantes para atingir o objetivo final. O Banco Central Europeu, por exemplo, define como sua estratégia os dois elementos seguintes. Primeiro, buscar a estabilidade dos preços no médio prazo é o objetivo final da política monetária. É um objetivo estratégico, um objetivo final. Né? E o outro elemento seguinte da sua estratégia é analisar os riscos à estabilidade com base em dois pilares de informação. Então, o objetivo final da política monetária na zona do euro é estabilizar preços. É a única obrigação que consta nos estatutos do Banco Central Europeu. Aqui no Banco Central Brasileiro também é a função do Banco Central como guardião da moeda é a função precípua, é a função, né, básica, fundamental do Banco Central Brasileiro. Esse primeiro elemento da estratégia é definido quantitativamente como consistindo numa variação anual do HICP, que é o Índice Harmonizado de Preço ao Consumidor Europeu. Então, a meta quantitativa é uma variação, uma margem anual da inflação europeia, HICP, que é o Índice Harmonizado de Preço ao Consumidor. Essa variação deve ser próxima, mas inferior a 2%. É uma meta a ser atingida no médio prazo. Tem que ser próximo, mas inferior a 2%. Esse valor quantitativo significa que tanto a inflação quanto a deflação violam a estabilidade de preço. A deflação é indesejável também, e a inflação e a deflação são indesejáveis. Né? A inflação é tão indesejável quanto a deflação também. A deflação também é um problema sério. Então, ambas são indesejáveis. O valor de 2% é a taxa de variação anual no nível geral de preços que o Banco Central Europeu considera como sendo a margem suficiente para controlar o risco de deflação sem aumentar o risco de inflação. É um valor ideal do ponto de vista dos diretores, dos decision makers, né, dos tomadores de decisão, ou dos policy makers, dos formuladores de política monetária e econômica do Banco Central Europeu. 2% é uma taxa, né, que controla o risco de deflação e, ao mesmo tempo, não aumenta o risco de inflação. No Brasil, o indicador usado é o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é chamado de índice oficial de inflação. Não existe um índice oficial de inflação, mas o IPCA é considerado como o índice, né, mais usado pelo Banco Central, inclusive. Outras duas explicações para a escolha do valor de 2% pelo BCE. Primeiro, controlar o risco da inflação, sobreestimar a verdadeira taxa de inflação. Né? Do HICP, que é o IPCA deles, o IPCA europeu, vamos dizer assim, com 2%, o risco do HICP sobreestimar a verdadeira taxa de inflação ele é minimizado, ele é controlado. E a outra explicação para escolher 2% como uma meta é controlar o risco de haver diferenciais significativos nas taxas de inflação entre os países europeus, a ponto de alguns deles serem constrangidos a viver com taxas de inflação muito baixas ou até deflação. Né? Então, para evitar esse risco de ter muita diferença entre as taxas de inflação dos vários países que compõem
a Europa, a zona do euro, né? Para evitar isso, o Banco Central escolhe esse valor de 2%, para ter alguma margem. Né? A ênfase colocada no médio prazo significa que, sobre períodos de tempo mais curtos, a taxa de inflação pode não ser exatamente, né, próxima ou convergente com 2%. Quer dizer, ela pode divergir. Só que não pode divergir muito desse objetivo de 2%. Tá? Por isso que a ênfase é colocada no médio prazo, não no curto prazo, para ter um espaço de manobra aí, né, com prazos mais curtos. Isso não obrigaria o BCE, Banco Central Europeu, de intervir para corrigir os desvios. Né? No curto prazo, muitas vezes ele tolera esses desvios, desde que esses desvios não sejam muito altos. Né? Aí ele tem que intervir quando esses desvios forem mais altos. Uma das vantagens desse menor constrangimento temporal é ter maior flexibilidade. Né? Ele pode usar, por exemplo, para auxiliar a política fiscal a estabilizar o PIB real, para contribuir com a política fiscal, para buscar uma sintonia fina com a política fiscal e estabilizar o PIB real, né, no curto prazo. Né? Então essa flexibilidade ela é importante. Ou então para apoiar a solvência do sistema bancário também, quando o Banco Central quer aumentar a solvência do sistema bancário ou, né, reduzir a insolvência desse sistema bancário, como aconteceu na crise europeia de 2010 e 2011. E ainda para resolver problemas econômicos e financeiros decorrentes de crises de dívida soberana. A crise que eu falei europeia foi uma crise de dívida soberana de vários países europeus, sobretudo os chamados PIGs, né? Portugal, Itália, Grécia e Espanha. Né? Portugal, Italy, Greece and Spain. Né? O S vem de Spain, né? Que é uma abreviatura, um acrônimo muito preconceituoso até, porque pigs são porcos em inglês. Né? Então, esse acrônimo pegou, né, para o ódio até dos habitantes desses países. Né? Portugal, Itália, Grécia e Espanha, todos os países latinos. O segundo elemento da estratégia consiste na coleta, sistematização, avaliação e análise de informações que os bancos centrais consideram importantes. Né? Para o Copom, no caso brasileiro, ou então o Conselho de Governadores, né? No caso do Banco Central Europeu. Né? O Copom do Banco Central Europeu é o Conselho de Governadores. São essas duas instituições que respondem pelas decisões de política monetária. O Copom é Comitê de Política Monetária, né, do Banco Central brasileiro. São elas, essas decisões, que usam as informações para consolidar uma visão sobre o comportamento das variáveis que condicionam a estabilidade de preços. Como eu falei, aqueles dados que eu citei, modelos econométricos, variáveis que são levantadas, indicadores que são desenvolvidos, sondagens junto ao mercado financeiro, ao mercado real, ao mercado produtivo, para verificar expectativas, né? Verificar a temperatura, o ânimo do mercado. Né? Tudo isso entra na análise, não é apenas uma análise quantitativa, uma análise também muitas vezes qualitativa. Tá? Essa componente estratégica baseia-se em dois pilares: análise econômica e análise monetária. Tem análise econômica e monetária, a gente tem dois pilares, uma análise econômica e outra análise monetária. Elas são distintas, mas são complementares. A articulação de ambos os elementos que formam a estratégia do Banco Central Europeu está esquematizada na figura a seguir. E essa figura serve também para o Banco Central brasileiro. Eu botei aqui Copom, né? Como a gente vai ver agora. Essa figura ela vale também para o FONC, né? Que é o Copom norte-americano. A fonte é o livro do Fernandes e Mota, né, que eu já citei. A gente tem um conjunto de informações, esse conjunto de informações vai embasar a análise monetária por um lado e a análise econômica por outro. E aí confrontam-se essas duas análises. Né?
elas são comparadas, são analisadas, são confrontadas, né, para se chegar a uma síntese. E aí o Copom, ou o Conselho de Governadores, no caso do BCE, toma suas decisões com base na sua análise sobre os riscos da estabilidade de preço, que é o objetivo final. Dentro de uma análise econômica e dentro de uma análise monetária, que são comparadas. Né? E ambas as análises, os dois pilares, né, servem para melhorar essas decisões aqui. Objetivo final da política monetária, estabilidade de preço no médio prazo. Análise econômica, vamos ver o primeiro pilar. Leva em conta o fato da relação entre demanda e oferta agregadas nos mercados de bens, serviços e fatores de produção. Essa demanda e oferta agregadas nesses mercados, elas afetam os preços no curto e no médio prazo. Tá? Então, a análise econômica ela vai olhar o lado da demanda e oferta agregadas. Mercado de bens, mercado de serviços e mercado de fatores de produção, mercado de trabalho, por exemplo. Né? O mercado de trabalho é analisado também pelo Banco Central no mundo todo. É um fator importante a análise do mercado de trabalho. Mercado de bens também. Né? Então, nessa análise, o Banco Central, a autoridade monetária, tenta entender, compreender as informações sobre indicadores como a evolução do PIB real, condições de demanda por trabalho, oferta de trabalho, um conjunto extenso de dados sobre preços e custos, né? Informações sobre a política fiscal, balanço de pagamentos, né? E tenta antecipar com essas informações possíveis efeitos de choques futuros nessas diversas perspectivas. Né? O lado do PIB, o lado do mercado de trabalho, o lado da evolução dos preços, o aumento de custos, né, ou redução de custos, a política fiscal, né, solidez fiscal, se há um cenário fiscal favorável ou não, balanço de pagamentos, como é que estão as contas externas. Né? Tudo isso é analisado para tentar antecipar efeitos de choques futuros na análise econômica. Ela também examina indicadores de vários segmentos do mercado financeiro, mercado de capitais, crédito, derivativos. Né? Vários segmentos do mercado financeiro são analisados pela análise econômica, não é análise monetária. Muita gente confunde. A análise monetária vai analisar o mercado financeiro. Não. A análise econômica vai observar os indicadores dos vários segmentos do mercado financeiro, mercado de capitais, derivativos, crédito, etc. E olha-se bastante o comportamento dos ativos financeiros, tá? Para análise econômica, não análise monetária. Ativos financeiros diz respeito à análise econômica. Por um lado, as perturbações que se verificam nos mercados, nos vários segmentos do mercado financeiro, podem afetar a atividade econômica real. E, afetando a atividade econômica real, afetam preços. Então, por isso que essa análise é feita tanto do lado real quanto do lado monetário. Lado financeiro, melhor dizendo. E, por outro lado, esses indicadores podem sinalizar para os tomadores de decisão, para os formuladores de política econômica, né, o estado de expectativas dos agentes em relação a preços, em relação também à evolução do PIB real. Com base nessa análise econômica, os funcionários dos bancos centrais, diretores, analistas, produzem relatórios com projeções macroeconômicas de acordo com essa análise, né, projeções dessas variáveis de interesse. Essas projeções servem para resumir os pontos sobre aspectos relevantes sobre possíveis efeitos da política monetária. A gente tem os links aqui, né? Tem o Macroeconomic Projections do Banco Central Europeu, que é esse link aqui. Sugiro que vocês visitem lá para observar, né, esse link. Ele é bem interessante, tem uma série de projeções lá para a Europa. E observem lá os dados sobre os quais o Banco Central Europeu baliza suas decisões. Né? E aqui o sistema de expectativas de mercado do Banco Central brasileiro. Aqui está o link para as consultas aí do sistema de expectativas de mercado do Banco Central brasileiro. Está, né? Disponível lá no site do Banco Central. E aqui
expectativas do Federal Open Market Committee, que é o FONC do Fed, né? Que é o Copom do Fed. Aqui está o link, tá? Para as expectativas lá da política monetária. O FONC é equivalente ao Copom brasileiro, né? A análise monetária concentra-se, agora análise monetária, tá? Saímos da análise econômica, vamos para a análise monetária. A análise monetária ela se concentra em um período de tempo maior do que a análise econômica. Eu vou fazer só uma introdução à análise monetária e depois eu vou detalhar a análise monetária num outro vídeo na próxima aula, tá? Então, o período de tempo da análise monetária é maior do que o período de tempo analisado na análise econômica. Porque a inflação é um fenômeno essencialmente monetário e as variáveis reais só podem ter um impacto temporário e transitório sobre a taxa de inflação. Então, impacto temporário e transitório. No longo prazo, né, a política monetária é que vai gerar esses efeitos, que gera os efeitos permanentes. Esse pilar da estratégia, segundo pilar, primeiro análise econômica, segundo análise monetária, ele está focado na análise mais detalhada possível dos desenvolvimentos verificados, esperados nos mercados monetários e de crédito, olhando sempre a antecipação dos seus impactos prováveis sobre a taxa de inflação. Então, examinar com lupa, né, os mercados monetários e de crédito. Tá? Mercado monetário e de crédito. A gente viu como se compõe o mercado monetário lá nos estudos que nós fizemos sobre o sistema financeiro nacional, né? E vimos também como se compõe o mercado de crédito. Então, o Banco Central ele analisa minuciosamente, né, a evolução dos mercados monetários de crédito e tenta antecipar, né, impactos possíveis, prováveis sobre a taxa de inflação. O monitoramento do agregado monetário M3 é de especial importância. A análise prospectiva, com base em projeções, desenvolve-se por meio de estudos econométricos baseados em modelos aplicados da teoria econômica. A escolha de M3 ao invés de M1 e M2 fundamenta-se pela maior estabilidade de M3. M3 é um agregado mais estável, tem séries menos voláteis, com menor variância do que M1 e M2. Então, em geral, escolhe-se M3 como variável, como agregado monetário relevante. Essa maior estabilidade é decorrência do alto grau de substitutibilidade entre os componentes de M3 e os depósitos que integram M1 e M2. Né? Então, o M3, o agregado monetário M3, tem componentes que têm alto grau, né, de substitutibilidade. E esse alto grau está relacionado aos depósitos que integram M1 e M2. Tá? Então, M3 é um agregado mais completo e mais estável, tá, do que M1 e M2. Os objetivos finais atribuídos ao Fed estão expressos na emenda introduzida em 1977 ao Federal Reserve Act de 1913. Né? Então, uma emenda que foi introduzida em 1977 ao Ato da Reserva Federal de 1913. Tá bem antigo. Tá? Lá estão os objetivos finais. Tá? A gente vai ver esses objetivos finais e vai detalhar a análise monetária na próxima videoaula. Tá? Então, até lá. Até a próxima videoaula. Vamos continuar esse assunto, né? Instrumentos e objetivos da política monetária, na próxima videoaula. Tá? É isso. Obrigado por me ouvirem. Até lá.